Então, voltando aos nossos inorgânicos, tanto o Joel quanto o Schuller disseram que costumam apanhar de cá e de lá. É uma característica. Uma característica. Mas no caso do nosso Camus, ele foi cancelado de fato, né, a partir da ruptura dele, principalmente com Sartre, em 48, mas depois ele ganhou o Prêmio Nobel, né, 10 anos depois. Ele ganhou o Prêmio Nobel. Então, você acha que o destino, digamos assim, do intelectual inorgânico é necessariamente viver apoiando os dois lados? Ou você acha que uma hora a história vai reconhecer essa imparcialidade? Primeiro, eu acho que hoje é pior do que naquele tempo, né? Eu acho que é pior porque hoje os mecanismos de constrangimento, eles estão muito mais difundidos pela sociedade, né? Inclusive graças às redes sociais, de certa forma. Então, você tem uma coisa que o Schuller tocou rapidamente, se não me engano foi ele que tocou rapidamente na fala dele, que é, hoje no Brasil, você tem uma tendência à censura funcionar no âmbito jurídico. Então, basta alguém, ou uma sociedade, um grupo, uma associação, seja lá o que for, decidir gerar uma tensão jurídica para alguém, ele já está gerando um efeito de censura, porque ele já vai desorganizar a vida dessa pessoa. Então, essa forma de censura hoje, eu acho que na época do Camus, isso era menos claro. Hoje, você tem menos respiro. Eu não sei até que ponto um prêmio Nobel, só para citar um exemplo, ele conseguiria, hoje, reagir contra ou dar prêmio Nobel para alguém que põe em dúvida certas pautas que são sagradas hoje em dia, como na época do Camus aconteceu. Ele estava cancelado ali, com os intelectuais franceses, mas primeiro você tinha menos contágio no mundo. Você sabia menos o que estava acontecendo em tal lugar do que hoje todo mundo sabe o que está acontecendo em todo lugar, né? Então, o contágio, digamos assim, do processo de cancelamento de um intelectual de um país importante como a França, hoje é muito mais rápido, né? Não sei se ele ganharia Nobel hoje, se ele estivesse contra as pautas de esquerda hoje. De qualquer maneira, só a título de completar a biografia dele, ele aproveitou bem pouco esse Nobel, né? Porque ele morreu pouco depois, 3 anos, talvez, depois ele disso. morreu jovem, né? Ele morreu muito jovem. E assim, mas a força, eu acho que a força do Camus, o Camus é um intelectual que ele não marcou, digamos assim, o espaço intelectual unicamente com o que ele escreveu, mas com o modo de vida que ele teve, de onde ele veio. Que isso sempre foi, a boca pequena sempre se falou que o Sartre tinha uma certa inveja do Camus, né? Porque o Camus vinha da classe operária. Naquele momento, como desde a Revolução Bolchevique, dizer que você vinha da classe operária significava dizer que, de certa forma, você tinha uma certa pureza de raiz. Era um selo de autenticidade. Exatamente isso. Um selo de autenticidade. O que hoje pode ser vinculado, por exemplo, a se você faz parte de alguma minoria identitária. Também é um selo de autenticidade hoje em dia. Então, o Sartre se sentia um pouco, digamos assim, numa situação um pouco mais delicada, porque o Camus, primeiro, o Camus vinha da Argélia, portanto, ele vinha da colônia, ele vinha de uma família pobre. O que, evidentemente, isso acabou se virando contra ele, né? Quando veio a Guerra da Independência argelina e tal. Mas o Camus é um cara que esteve muito claramente mais envolvido com combates do que o próprio Sartre, né? Pois é, então o Sartre tinha outros motivos para ter, digamos, um certo ciúme do Camus, né? Tirando a origem. Eu acrescentaria aqui o fato de que o Camus era muito bonito e o Sartre era muito feio. E também o fato de que o Camus... Provavelmente. Isso é inegável. E também o fato de que Camus escrevia muito melhor do que o Sartre, de uma forma muito mais sintética, além de ser um homem de ação também, além de um teórico, né? Escrevia muito melhor, né? O Sartre, como muitos filósofos da escola existencial dele, claramente, escrevia muito difícil, né? E, às vezes, muito abstrato. O Camus era bem mais desafetado, né? Exatamente isso, desafetado, concreto,